E aí, pessoal, tudo bem? Então, a gente está começando mais uma aula de Biologia 1, tá? Estamos quase terminando essa apostila 2. E a gente vai estar falando hoje de uma aula que eu considero uma das aulas mais tranquilas e mais interessantes, divertidas, digamos assim, né? Ela cai muito no Enem e ela cai muito ligada a outras matérias. A estrutura do Enem, ela faz com que a gente perceba que tem algumas questões que são obrigatoriamente interdisciplinares. E assim, quando eu falo de interdisciplinar, é que está correlacionando com outras áreas e até com a vida mesmo. Então, sabe aquelas questões de ecologia que a gente fala, com a minha experiência de vida eu consegui responder? Geralmente essas questões estão ligadas à dinâmica de populações. Então, é um assunto bem gostosinho de ser trabalhado e que eu quero que vocês levem com uma certa leveza, né? Porque não tem muito que discutir além do que está aqui. Uma outra coisa, essa aula vai ser diferente no sentido que vão ser 2 vídeos gravados por mim, né? Um vídeo de dinâmica de populações e outro de sessão ecológica, e um outro vídeo, que é um vídeo, na verdade, que eu peguei da internet, que é um vídeo muito bom. Qual vai ser a ordem que vocês vão assistir? Vocês vão assistir primeiro esse, né, dinâmica de populações, depois esse vídeo, que é um documentáriozinho, né, que é bem curtinho também, tem menos de 20 minutos, e por último, sessão ecológica. Por quê? Porque eu quero que vocês vejam a relação que tem entre a dinâmica das diferentes populações no mundo, né, com todo o processo de globalização, a geografia, que esse assunto também pode cair muito nas ciências humanas, na própria ciências humanas mesmo ligada à geografia, tá? Então, eu acho que é interessante que vocês tenham essa dinâmica na hora de assistir, tá bom? Para começar essa aula, eu acho que é importante a gente lembrar qual é o conceito de populações, né? E aí, lembra lá daquela estrutura, daquele nível de organização biológica que eu falei com vocês lá no começo do ano, eu voltei a falar quando a gente começou a ecologia, lembra? Então, quando a gente fala dessa organização, a gente percebe que as populações elas vêm aqui, depois dos organismos. Por quê? Porque população nada mais é do que um grupo de organismos, né? Um grupo de indivíduos da mesma espécie. Tá? E esse grupo de indivíduos, por definição, né, eles convivem em determinado hábitat. Então, se eu estou levando em conta um hábitat que tem organismos da mesma espécie, eu estou levando em conta que aquilo ali eu tenho uma população. Tá bem? Então, por exemplo, um exemplo qualquer. Você pega a sua casa. Se você só leva em conta os seres humanos que tem na sua casa, você está levando em conta uma população. Se a gente começa a pensar que na sua casa vive também o cachorro, vive o gato, vive, sei lá, o hamster, você está levando em conta já a comunidade. Então, população é um grupo de indivíduos da mesma espécie. Enquanto as comunidades, você já leva em conta outras espécies. Beleza? E aí, deixa eu subir aqui. Alguns conceitos são importantes para poder trabalhar esse assunto com vocês. Um desses conceitos é a densidade populacional. Quando a gente fala de densidade populacional, eu imagino logo que vocês pensam, é um país mais populoso, um país menos populoso, um estado mais populoso, um estado menos populoso, um município mais populoso, um município menos populoso. E a gente pode falar isso sim. Só que para verificar a densidade populacional, não é só por número de pessoas. É porque se for assim, só você ir para o campo, você vai ver que metade da população do mundo está concentrada lá, né? Sacanagem. Mas, assim, tem muita gente, né? Só São Gonçalo tem cerca de 1 milhão de habitantes. Então, é importante que a gente pense que a densidade populacional ela leva em conta não só o número de pessoas, mas a área, o volume ali também. Ou seja, a fórmula para identificar a densidade da população é D igual ao número de indivíduos dividido pela área ou volume. Então, se eu quiser saber a densidade da população de São Gonçalo, se ela é uma população mais densa, se é menos densa, né? Se eu tenho uma grande quantidade ali, se eu tenho uma menor quantidade, eu não tenho que levar em conta só o número de indivíduos, mas também a área, entende? Então, se diz um país muito populoso, quando, óbvio, tem um número X de indivíduos, mas também quando você percebe ver, essa relação entre o indivíduo e a área ali que eles habitam, tá bom? Então, porque, por exemplo, São Gonçalo tem mais habitantes que Niterói, por exemplo. Mas São Gonçalo também é maior que Niterói, concorda? Então, acho que essa relação ela é bem importante. E aí, quando a gente começa a discutir a densidade da população, a gente chega no tamanho da população, né? Então, não tem como a gente separar um pouco desses conceitos, né? E para a gente verificar o tamanho populacional, né, a gente tem
No Brasil, dois grandes institutos que estão relacionados a esse desenvolvimento, né, que é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e ele também vai estar verificando, na verdade, eu falei de dois institutos, esse é o principal, né? E ele vai estar verificando com esse tamanho populacional também o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. São dois conceitos que vocês podem perceber aí voltados e relacionados à geografia também. Ele é bem importante. Só que, assim, é importante eu ter uma noção que o tamanho da população ela varia com o tempo. E, gente, estou falando muito de ser humano porque a gente tem muita ideia de trazer muito ser humano. Mas o que eu poderia estar falando é uma população de aves, de algum tipo de ave. Uma população de cobras, entenderam? Então, isso varia. Na verdade, é uma população... Pode pensar em todos os tipos de organismos, todos os tipos de seres vivos. No vestibular, geralmente, isso cai mais voltado para animal ou planta. Mas é importante vocês pensarem na grande diversidade que a gente tem. E quando a gente quer analisar esse tamanho da população, a gente não pode deixar de lado a taxa de crescimento dessa população, né? Então, como que é o crescimento dessa população? Essa é uma população que ela cresce muito, que ela cresce pouco. Isso é muito importante ali. E essa taxa de crescimento, ela vai ser definida como uma variação do tamanho da população em determinado intervalo de tempo. Então, se vocês perceberem, de 2009 até 2021, as populações, elas mudaram. A população brasileira, ela mudou em termos de quantidade, mudou em termos de distribuição. Então, essas populações, elas vêm constantemente sendo modificadas por várias questões, né? E aí, pensando mais no ambiente mesmo, o que pode modificar o tamanho dessa população? É a mudança de estação do ano, por exemplo, né? Então, quando você tem um inverno mais rigoroso, mais rígido, muitas espécies vão migrar de uma região para outra, e nessa migração, algumas podem acabar morrendo. Você pode pensar a disponibilidade de alimento, né? Tem determinada época do ano tem mais escassez de alimento. E quem não conseguiu guardar alimento durante a outra época vai ficar sem, provavelmente vai morrer. Disputa por parceiros sexuais, então, várias questões ali que podem ser levantadas que eu vou falar mais um pouco mais à frente também, tá bom? Opa. Só que, assim, existe uma fórmula para a gente poder calcular essa taxa de crescimento. Para a gente poder, na verdade, entender o tamanho populacional, como eu falei, a gente precisa também entender a taxa de crescimento da população. E existe uma fórmula para a gente conseguir calcular isso. Então, um exemplo que eu dei aí, é um exemplo tirado até de um vestibular. Duas populações distintas de bactérias foram cultivadas e apresentam um tamanho populacional como apresentado na tabela. Determine a taxa de crescimento. Tá? Ela está modificada, claro, mas a gente trouxe isso do vestibular. Então, a fórmula que vocês vão utilizar para calcular a taxa de crescimento é essa. NF menos NI, né? NF é o número final de indivíduos, NI é o número inicial, tá bom? Dividido por NI, que é o número inicial, dividido por tempo. José, esse tempo vai ser em como? Aí você tem que analisar se o tempo vai ser em horas, se vai ser em dias, se vai ser em ano, semanas. Então, é isso daí. A ecologia, ela te permite abranger isso, né? Ela te permite ser um pouco mais aberto quanto a isso. Então, cada ecólogo ele pode trabalhar de acordo com a variável ali que ele achar mais adequada para o meio. Então, não tem problema. Se estiver em hora, você pode botar em hora. Se estiver em dia, você pode botar em dia. Tá tudo certo, tá bom? Lembrando que biologia não é uma ciência exata, então não tem aquela exatidão da física e da matemática que tem que converter para o sistema internacional de unidades. Tá? E aí a gente vê a população A. Né? O início dela tinham 10 mil indivíduos. Após 3 horas, tinham 40 mil. Tá bom? Na população B, no início tinham 200 mil indivíduos. Após 3 horas, tinham 500 mil indivíduos. Pensando agora, né, comparando essas duas populações, qual teve a maior taxa de crescimento? Pausa o vídeo um pouquinho, pausa o vídeo e tenta usar essa fórmula aqui para você ver qual teve a maior taxa de crescimento. Faz sozinho, tá? Pausa aí. Pausou? Conseguiu fazer? Então, vamos lá ver agora como é que a gente resolve isso. Então, vamos analisar separadamente de cada população, tá? Então, a taxa de crescimento da população A. Lembrando que a gente vai utilizar essa fórmula aqui. Então, a gente tem o N final menos o N inicial, dividido pelo N inicial, dividido pelo tempo. Tá? O N final da população A é 40 mil, que é o número de indivíduos final. O número final de indivíduos. O N inicial é 10 mil, tá? Que é o número inicial. E o tempo é 3, porque são 3 horas. Tá? Ele comparou ali depois de 3 horas. 40 mil menos 10 mil vai dar 30 mil. 30 mil dividido por 10 mil, só cortar os zeros, né? Dá 3. 3 dividido para 3 dá 1.
Então, a taxa de crescimento da população A vai ser um POP, né, que é essa unidade que a gente usa mesmo, POP de população, um POP por hora, nesse caso. Tá? Então, a taxa de crescimento da população A é um POP por hora. E da população B? A população B, o número final é de 500 mil, o inicial é de 200 mil. E o tempo continua 3 horas, né? Que foi muito tempo para isso. 500 mil menos 200 mil dá 300 mil. 300 mil dividido para 200 mil, cortos zeros, dá 3 dividido para 2, que dá 1,5, certo? Tem 3 reais dividido para 2 pessoas, 1,50 para cada. Então dá 1,5. 1,5 dividido para 3 dá 0,5. Então, a população B, ela cresce a 0,5 por hora. Ou seja, se eu estou analisando duas populações de bactérias, nesse caso, a população A tem uma taxa de crescimento maior do que a população B. Beleza? Deu para pegar? Então, isso daqui vocês podem se preparar assim no vestibular. Mesmo que não peça para você fazer a conta, pode ser, já vi muita questão pedindo para interpretar a tabela e é interessante que vocês saibam disso, tá bom? É por isso que é interessante saber a fórmula, que isso te facilita muito, principalmente no Enem, que você tem que fazer mais rápido. E assim, tem outros fatores que vão influenciar no tamanho da população. Esses fatores são 4 principais, né? A natalidade, a mortalidade, a imigração e a emigração, tá? Então, a natalidade representa o número de nascimentos ali, que ocorrem em um determinado tempo, e a mortalidade, o número de mortes. Qual é o ideal? O ideal é que seja balanceado. Ah, se nasceram 10, o ideal é morrer 10. Para quê? Para manter ali o equilíbrio. Isso acontece? Obviamente que não. Em uma população natural, nunca vai ter esse equilíbrio de a mesma quantidade que nasceu vai ser a quantidade que morreu. Não, isso é teórico. Tá bom? Mas o ideal para manter o equilíbrio deveria ser assim. Por isso que, de modo geral, nós temos ecossistemas desequilibrados, populações desequilibradas, né? Porque pode ter uma morte em excesso, pode ter uma natalidade em excesso, né? A gente vê, por exemplo, agora, por exemplo, a população brasileira, população mundial, na verdade. Tem países que estão super populosos, por quê? Porque tem uma alta taxa de natalidade ali, entende? Então, tudo essa questão ela é importante. E a imigração e a emigração também. O que é imigração? Imigração é quando tem a entrada de um estrangeiro para residir no local, né? E aí pode ser em um país, ou em um ecossistema, em um determinado hábitat. Bom, é um estrangeiro que está entrando para residir ali. E a emigração é quando é a saída, né? Emigrar, o ato de sair, tá? O ato de um indivíduo sair do seu habitat natural, do seu país natural, do seu estado natural, e residir em outro local, tá? Então, imigrar é o ato de entrada. Imigrar é o ato de entrada em uma nova região. Emigrar é o ato de saída da sua original. O ideal é que isso mantenha o equilíbrio também. Se saíram 5, entrem 5. Da mesma espécie, claro, que a gente está tratando população. Mas isso também não acontece. Por isso que também tem desequilíbrio, né? Você pode ter uma superpopulação, inclusive, não sei se vocês acompanham a reportagem, nós estávamos vendo uma reportagem nesses dias, que Portugal pode ser a futura colônia do Brasil, né? Porque a quantidade de brasileiros que estão saindo do Brasil, né, e morando em Portugal, é absurda. E pela primeira vez em muito tempo está se vendo um grande desemprego. Óbvio, influência da pandemia e tudo mais, mas está tendo um grande desemprego, né, um crescimento de desemprego lá em Portugal por conta disso. Até porque, se você for ser motorista de Uber em Portugal, é melhor que você ser motorista de Uber no Brasil, né? Você vai estar recebendo mais. Por conta da moeda mesmo. Mas acaba que tem uma competição muito grande, né, dos estrangeiros desses imigrantes, na verdade, né, com o pessoal que já é nativo e tudo mais. Enfim, então, tudo isso pode afetar uma população também. E outros índices que são importantes também, que eles não são tão recorrentes assim no vestibular, não ficam tão em evidência na população, mas que são recorrentes, são o índice de fecundidade. E o que é o índice de fecundidade? O índice de fecundidade está levando em conta só a quantidade de descendentes produzidos, tá? Por uma fêmea. Então, ele leva em conta, durante o período reprodutivo, certo? A quantidade de descendentes que vão ser produzidos ali. Então, ele não vai levar em conta a mortalidade. Ele leva em conta só essa mortalidade, só essa produção de descendentes ali, tá? E aí, os etólogos, eles já criaram um parâmetro que quando esse índice de fecundidade ele está igual a 2, né? É porque está estável, está tendo sempre geração de indivíduos ali.
Se ele está maior do que 2, está tendo um crescimento daquela população. Se ele é inferior a 2, pode estar tendo um declínio da população. Então, tudo isso vai relativizar também e vai ser relativo, né? Vai variar de acordo com esse índice de fecundidade, né? De acordo com quantos partos estão tendo, quantos indivíduos estão nascendo e estão ficando ali, né? Então, nesse caso, não vai levar em conta a morte, não leva em conta só os nascimentos, mas a gente sabe que vários fatores podem levar à morte, inclusive fatores prematuros, né? Que levam à morte de um indivíduo logo após o nascimento também, tá bom? Mas esse índice já é um índice mais bem desenhado, não tem muito que a gente falar além dele. E o índice de crescimento, né? O índice de crescimento ele relaciona a taxa de natalidade e mortalidade, né? E com isso, quando ele relaciona a taxa de natalidade e mortalidade, ele consegue evidenciar, né, relacionar o quanto a população realmente cresceu. Então, enquanto o índice de fecundidade ele leva em conta só o quanto está nascendo, o quanto está reproduzindo, o índice de crescimento não. Ele vai levar em conta, ao longo do tempo, quanto a população cresceu. E aí a gente faz isso pela taxa de natalidade dividido pela de mortalidade. Entenderam? Então, por exemplo, se nasce 10 e morre em 10, 10 dividido para 10 é 1. Está ali dentro do parâmetro, né, que a gente falou, que a gente conversou aqui. Agora, se, por exemplo, nasce em 5 e morre em 50, você percebe que tem uma variação aí muito grande, entendeu? Uma outra coisa que provavelmente é o que mais cai no Enem é essa parte de curvas de crescimento populacional, né? Então, quando a gente vai estar estudando ecologia de populações, a gente tem que pensar e levar em conta como que a gente representa isso em gráfico. Eu sei que vocês adoram gráfico, né? É maravilhoso. Então, assim, como vocês adoram gráfico, é muito importante que vocês pensem muito e entendam bem isso, essa parte aqui. Não é difícil, é uma coisa bem intuitiva, mas eu acho que alguns de vocês ainda ficam um pouco na dúvida. Tá? Então, quando a gente fala da capacidade teórica de crescimento máximo de uma população, a gente chama isso de taxa de crescimento intrínseco, ou potencial biótico, tá? A gente fala muito mais de potencial biótico, então não é esse nome. O potencial biótico é a capacidade teórica de crescimento máximo de uma população. E esse potencial biótico, né, aqui está mostrando até um exemplo de crescimento de bactérias, bactérias se deixar elas se reproduzem direto, porque bactérias se reproduzem muito rápido, não é só uma que divide duas que gera quatro, quatro que geram oito, e assim sucessivamente. Então, em 24 horas, a gente tem muitas bactérias ali, né? Já que por hora a gente tem cerca de. A cada hora a gente tem o dobro das bactérias que já estavam ali. Então, essa curva de potencial biótico, se for levar em conta, ela geralmente é exponencial. Ela vai crescendo. Por quê? Porque os indivíduos eles vão se reproduzindo e vão crescendo, e as populações vão crescendo. Só que por que eu digo que isso é teórico? Porque, na realidade, isso não acontece. E por que isso não acontece? Isso não acontece porque tem vários fatores que impedem que essas populações elas vão crescendo desenfreadamente. Certo? Como assim? Quando a gente analisa uma curva de crescimento populacional, esse gráfico ele está mais correto. Esse é um gráfico teórico. Esse é um gráfico real. Como assim? Nesse gráfico, eu consigo ver essa curva de potencial biótico, que é a curva teórica, que ela não acontece, porque não tem como uma população crescer desenfreadamente. Por quê? Porque tem vários fatores do meio que limitam aquele crescimento. Disponibilidade de alimentos, recursos, clima, temperatura, mudança de estações do ano. Então, assim, vários fatores vão estar limitando aquele crescimento daquela população. Então, não vai ser um crescimento exponencial. Esse crescimento exponencial, ele é um crescimento teórico, tá bem? E aí, essa curva de crescimento de potencial biótico, a gente vai chamar de curva em J, tá? Que é uma curva exponencial. Então, essa curva é uma curva em J, pelo formato que ela faz aí. Em determinado momento, a gente tem uma resistência do meio. E o que é essa resistência do meio? É o tamanho populacional máximo suportado pelo ambiente. E a gente pode passar até em tamanho mesmo, tá, gente? Espaço físico. Chega um momento que não tem mais como ter espaço de crescer no meio. Entende? Então, vários fatores podem atuar como essa resistência do meio. E a partir aqui, nessa resistência do meio, a gente consegue ler a curva de crescimento real. Então, quando chega aqui nessa resistência do meio, as populações elas vão se manter mais real, né, de forma real. Ela vai começar a oscilar, que ela pode crescer um pouco,
ou diminui um pouco, mas não vai passar disso. Que ali é o limite, é o máximo onde ela consegue crescer, é o máximo onde ela consegue chegar. Essa curva de crescimento real, a gente chama de curva em S, que é uma curva sigmoide, tá? Então, ela apresenta a capacidade que o ambiente permite, né, que o ambiente suporta de crescimento daquela população, tá bom? Então, esse gráfico aqui, ele provavelmente cai no vestibular, tá? Até hoje, desde quando eu comecei a dar aula no vestibular, de pré-vestibular. Eu sempre vi esse gráfico em prova, quando não vi esse gráfico em uma tabela, você precisava pensar nesse gráfico, então, assim, é um conteúdo bem focado mesmo, tá bom? Agora, falando um pouco mais da população brasileira, uma forma de estudar a estrutura dessa população brasileira é por meio de estrutura etária mesmo, né? Que a gente fala de pirâmides etárias. Então, e aí a gente está falando de idade, né? Então, como que é a distribuição dos indivíduos a partir de diferentes idades ali, tá? Isso é importante também. Eu botei esse texto, eu odeio slide psicologia cheio de texto, mas eu deixei para vocês porque eu acho que é bom para vocês lerem depois com calma e fixarem. Mas só para vocês entenderem, ó, essa pirâmide aqui, que está desatualizada, né, é até 2007, mostra como é a estrutura etária do Brasil, como era, né, de 1970 até 2007. E aqui você consegue ver os homens, as mulheres, né, e a idade, né, ao longo do tempo. Então, aqui vai desde 0 até, se não está pequenininho, mas se eu não me engano, ele vai até 80 ou 90 anos. Não, acho que é 90. 90 ou mais, isso aí, 90 ou mais. Tá bom? E aqui que essa faixa está vai mostrar que, ao longo do tempo, antigamente, né, o Brasil ele tinha uma taxa de natalidade muito alta, percebe? Aqui a taxa de natalidade. E o índice, a expectativa de vida não era tão alta. Então, poucas pessoas chegavam a idades mais avançadas. Percebe? Ao longo do tempo, isso foi mudando. A taxa de natalidade ela continuou maior, certo? Ela continuou maior, mas ela reduziu bastante. Então, se você pegar seu avô, seu bisavô, sei lá, eles tinham, sei lá, 12, 13 filhos. A minha avó, por exemplo, tem 16 filhos. Hoje em dia, se tiver 16 filhos, você vai passar fome, né? Porque, óbvio, locais mais no interior ainda existe, provavelmente. Né? Mas, hoje em dia, se você passa, não tem como. É impossível ter essa quantidade de filhos, praticamente. Mas, de modo geral, reduz essa parte de natalidade, que as pessoas passam a ter 1, 2, 3 filhos no máximo, ou até não ter filhos, então reduz. E a expectativa de vida ela melhora, né? Graças ao desenvolvimento da tecnologia, da saúde, tudo isso, né? Então, você começa a alterar a estrutura etária, tá bom? Já na Europa, você consegue perceber que essa pirâmide, desde muito tempo, na verdade, elas eram muito mais equilibradas ainda, né? Então, você não tem uma taxa de natalidade tão alta, e, ao mesmo tempo, você tem uma certa expectativa de vida alta, né? Não tinha tanto assim no começo, era maior que o Brasil, mas não tinha tanto. E hoje em dia a gente percebe que é bastante. Então, em alguns locais, você já consegue ver mais adultos, perceberam? Mais adultos do que crianças, entenderam? E aí você vê que tem alguns países, né, de outros continentes, até tipo o Japão, que ele precisa até imigrar, né, mão de obra mais jovem. Porque tem tanta gente velha já lá, com expectativa de vida tão alta, que aí falta mão de obra, né? Mão de obra jovem para lá, para o país. Então, isso está relacionado também à questão social, né? Uma questão social muito forte. Tem desigualdade social e tudo isso. Essa pirâmide, ela representa o Brasil até 2020. Então, eu acho que aqui na década de 50, 85 e 2020, né? Então, ela é a mais recente. E a gente consegue perceber o quanto isso mudou, né? Então, a taxa de natalidade, que era absurda, ela passa a diminuir um pouquinho, certo? E aí, a expectativa de vida, ela passa a aumentar. E assim, muitos pesquisadores já dizem que isso está se encaminhando a cada vez mais estar equilibrado ali, né? Porque a gente está tendo uma grande quantidade de idosos, né? De pessoas mais velhas e uma menor quantidade de nascimentos. Então, de certa forma, isso está equilibrando ali também. E aí é importante, não vou entrar em detalhes, porque eu vou deixar isso com o Herbert, mas é importante vocês, e deixo como um deverzinho de casa para vocês, estudarem sobre a teoria neomalthusiana, né? Então, o Malthus, ele estuda sobre esse desenvolvimento da população, e aí ele vai falar
que a população, que a gente entra em uma crise a partir do momento que a população cresce muito, né, quase que exponencialmente, e o alimento não. O alimento ele tem um crescimento mais regulado. Então, de acordo com o Malthus, a tendência se isso seguir, né, se isso avançar, a população crescendo, 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 e não ter alimento disponível para todo mundo. E aí eu acho válido uma crítica social aqui muito importante, né? E eu aprendi isso em uma palestra que eu assisti incrível, 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 de um professor que eu adoro, que é o João. Ele é um professor professor de História e Atualidades do Desconflito. E ele fala sobre o quanto a teoria neomalthusiana ela é eugênica, né? É uma teoria que ela traz muito, ela tem um viés muito voltado para a eugenia, né? E Malthus ele fala sobre controlar, né, o crescimento da população como uma forma de castração. Só que quando ele fala de controlar, ele fala de morte de pobres mesmo, né? Ele fala explicitamente da eliminação de pessoas pobres. Então, aqui está essa imagenzinha com essa crítica social bem importante, né? Uma moça pedindo esmola, e aí a mulher dá uma pílula anticoncepcional para ela. E aí a gente pode levantar isso e expandir isso para várias discussões, né? Mas eu vou deixar isso para o Ebert, que ele tem mais propriedade que eu. Gente, como a gente já teve aula de relações ecológicas, isso eu vou passar muito rápido, porque vocês já sabem que é isso. Mas só para falar mais especificamente quais fatores podem regular o crescimento da população, a gente tem competição intraespecífica, ou seja, competição entre indivíduos da mesma espécie, e aí você pode pensar por fatores como espaço, alimento e até parceiros sexuais também, tá bom? Competição interespecífica também, e aí é principalmente por alimento ou por espaço, né? Quando tentam habitar, né, tentam habitar no mesmo habitat mesmo ali, né, no mesmo local. Então, você tem essa competição entre organismos de espécies diferentes também. Isso também já viram na aula passada. A predação, claro, né, é um fator que com certeza vai limitar esse crescimento. E como eu já falei antes, a predação é um mecanismo super importante. Né, os indivíduos não podem parar de se predar por uma questão de manter o equilíbrio, né, manter a cadeia alimentar ali, a estrutura do ecossistema, a estrutura dos níveis tróficos. Então, o indivíduo caçar o outro, se alimentar do outro, também vai estar regulando, porque regula o crescimento daquele outro, né, e assim mantém o equilíbrio. E o parasitismo também, né? Então, o parasita, ele freia o desenvolvimento e o crescimento do seu hospedeiro, né? Ele não quer matar, como eu falei, mas, de certa forma, à medida que ele vai utilizando os seus recursos, ele freia o desenvolvimento daquele hospedeiro. Então, ele também consegue controlar o quanto pode crescer, né, aquela população de determinado hospedeiro, o quanto pode crescer e se desenvolver ali. Gente, eu encerro essa aula como o vídeo que vocês vão assistir depois desse, é aquele documentáriozinho que eu falei com vocês, com trazendo uma informação sobre esse crescimento da população humana, né? Eu acho que é muito válido a gente pensar sobre isso, né? Quais são as consequências que a gente pode ter quando tem esse crescimento excessivo da população humana. E aqui vocês podem ver no vestibular vários temas correlacionados à biologia com geografia, por exemplo. Você pode ver urbanização, globalização, capitalismo, processo de favelização, êxodo rural, tudo isso. Por quê? Porque quando a gente tem esse crescimento, essa grande urbanização, o que a gente faz? A gente começa a construir um monte de prédios, começa a construir shoppings, isso e aquilo, né? Começa a urbanizar cada vez mais o centro da cidade e joga, né, a população mais pobre da sociedade para a extremidade, né? Para a margem. Por isso que a gente fala que eles estão à margem da sociedade. Então, fica no grande centro, né? As pessoas com maior poder aquisitivo e, por volta desse grande centro, as pessoas mais pobres. E aí, você começa a construir, nessas extremidades, casas umas por cima das outras. E aí forma nessa favela. O nome desse processo é o processo de favelização. Isso tem um impacto social muito grande, né? Uma vez que essa população que está aqui, né, que foi jogada para a margem da sociedade, é a população que vai estar trabalhando no centro da cidade. Então, a gente dificulta cada vez mais o acesso dessa população ao centro, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa do trabalho, né, da mão de obra dela aqui. E isso gera um grande desequilíbrio, né? Falando a nível social e muitas problemáticas do tipo. Então, a urbanização, esse processo intenso de globalização, ele, dependendo do viés, dependendo da observação, da análise que você fizer, ele traz benefícios econômicos, sim,
mas tem umas questões sociais aí que são válidas de serem discutidas. Óbvio, ele também gera emprego, gera renda, mas também dificulta o acesso de grande parte da população a grande parte do centro da cidade, né, por exemplo. Então, quem vai ao shopping no domingo, se ela tem que descer uma favela inteira para poder ir ao shopping e pegar 2 ônibus, por exemplo, né? Ninguém vai querer fazer isso. Então, acho que é muito válido a gente pensar em como esse crescimento excessivo dessa população pode afetar socialmente um país, tá bom? Gente, eu encerro aqui, espero que vocês tenham entendido e gostado. Lembrando que tem mais 2 vídeos, uma sobre as influências que esse crescimento ele pode trazer, né? Na verdade, a influência da globalização, do capitalismo, ele pode trazer, e o outro é sobre sucessão ecológica, tá bom? Beijo grande, vejo vocês na próxima.